nos ouvir. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Pode se assentar. Graça e paz, amém? Graça e paz, amém? Benção demais. Voz não sai com a máscara também, né? Irmãos, nós vamos dar continuidade. Nós temos sido ministrados pelo Espírito Santo de Deus sobre a vontade de Deus, né? A gente fala muito sobre isso, a fim de que a gente aprenda, exercite, discipline o nosso entendimento, discipline o nosso coração, a fim de que a gente aprenda aquilo que a palavra de Deus fala ao nosso respeito, fala a respeito da igreja de Cristo, que a gente possa aprender a viver, né, sendo transformados pelo Evangelho, pelo poder da palavra de Deus, para que a gente aprenda a viver não segundo aquilo que são os nossos achismos e convicções próprios, para que a gente aprenda a viver não segundo aquilo que o mundo nos ensina, mas que a gente aprenda a viver neste mundo, agora segundo os princípios do reino de Deus. E nesse sentido, a gente tem falado muito sobre a vontade de Deus, que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Se eu vivo debaixo da vontade de Deus, se eu disciplino o meu coração e digo, a partir de hoje eu vou viver a vontade de Deus para a minha vida, eu estou vivendo a vontade que é boa, perfeita e agradável. Mas se eu rejeito e digo, eu não vou viver a vontade de Deus, por consequência, eu fico sujeito a viver o mal, o imperfeito e o desagradável. Agora, quando eu vivo debaixo da vontade de Deus, então agora a palavra de Deus diz lá em Filipenses que, segundo a vontade de Deus, o próprio Deus vivo passa a operar em nosso coração tanto o querer quanto o realizar. Lembra disso? Estamos lembrando? A unção da memória hoje está boa. Todo mundo está fazendo assim, está lembrando? Então, Deus que opera no nosso coração, no coração da igreja, no meu coração, no teu coração, tanto o querer quanto o realizar. Está escrito dessa maneira, segundo a sua vontade. Então, quando eu digo, vou viver a vontade de Deus na minha vida, Deus passa a operar primeiro no nosso coração o querer dele. Como é que funciona isso? A gente vai fazendo uma recapitulação daquilo que a gente está aprendendo. Quando eu passo a viver a vontade de Deus e falo, eu quero viver aquilo que Deus sonha ao meu respeito, aquilo que o céu já declararam ao meu respeito, Deus vai operando no meu coração o querer dele. Então, o meu coração passa a se inclinar para aquilo que é o sonho de Deus na minha vida, para aquilo que é a vontade de Deus na minha vida. Então, de repente, eu que falo, eu quero viver a vontade de Deus na minha vida, meu coração passa a se inclinar para uma área que às vezes eu nem sonhava. De repente, eu passo a querer ser professor. Por quê? Porque Deus está inclinando o meu coração para o querer dele. E a vontade dele é boa, perfeita e agradável, então eu encontro paz quando meu coração se inclina para aquilo que Deus quer para a minha vida. Quem está compreendendo isso? Então o Senhor vai inclinando o teu coração, o meu coração, aí na tua vida para o querer que Ele tem. Ele vai despertando a gente para o querer dele. E, em sequência, o próximo passo é que Deus também opera o realizar. No sentido de que Ele vai agora tornar possível. Ele vai agora viabilizar. Muitas vezes a gente fala assim, mas como que essas coisas vão acontecer na minha vida? A gente se preocupa com como. E a gente esquece que a gente tem que se preocupar com a ter fé. Porque o como vem do Senhor. Muitas vezes, sem perceber, a gente usurpa uma posição que não é nossa, que não pertence a nós. Porque nós queremos ser aquelas pessoas que vão viabilizar as coisas acontecendo na nossa vida. Sem perceber, a gente usurpa o lugar de Deus no nosso coração. A gente se torna Deus de nós mesmos. Porque nós queremos viabilizar. Nós queremos ser as pessoas que vão viabilizar e fazer acontecer. Só que o apóstolo Paulo está dizendo lá em Filipenses, a Deus pertence tanto o querer, o operar tanto o querer, quanto o realizar. Então a gente tem que aprender também a viver na dependência do Senhor para que Ele possa operar ou realizar no nosso coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confie nele, o mais Ele o fará. Ele vai realizar, Ele vai viabilizar, Ele vai criar as condições, os ambientes, os locais necessários, os recursos necessários para que tudo aquilo que deve acontecer na nossa vida, segundo aquilo que Ele já inclinou nosso coração para o querer, Ele também opera e realizar e a gente possa viver de maneira plena a vontade dEle na nossa vida. Estamos compreendendo isso? Quando a gente percebe dessa maneira, parece que sai, né, um peso do nosso coração, das nossas costas. Fala, nossa, é possível viver a vontade de Deus na minha vida, não é verdade? Parece que sai um peso, um fardo. Nossa, é acessível, não é impossível. Mas o nosso desafio é justamente a gente exercitar a nossa fé. E acreditar, crer e saber esperar no Senhor para que Ele opere o realizar dele na nossa vida. E entender que o realizar de Deus é diferente, grave isso daqui, é diferente do realizar do homem. Onde é que o exercício da nossa fé entra em xeque, entra em colapso muitas vezes? Porque o realizar de Deus é totalmente diferente do realizar do homem. E muitas vezes a gente fica esperando em Deus um realizar segundo aquilo que são as nossas perspectivas.
segundo aquilo que são as nossas expectativas. Quando muitas vezes Deus já está realizando, operando realizar, e a gente não está se dando conta. E a gente tem que aprender agora a confiar no Senhor e esperar o realizar dele, e viver o realizar dele. Entrega o teu caminho ao Senhor, confie nele, e o mais ele fará. O salmista diz isso lá no Salmo 37, verso 5. Entrega o teu caminho ao Senhor. Esse é o passo que muitas vezes a gente tem mais facilidade de fazer. Eu entrego minha vida ao Senhor. Mas o segundo passo, que é confiar no realizar dele, esse talvez é o mais difícil. Porque a gente fica criando expectativa, esperando que Deus vai realizar as coisas na nossa vida, segundo que aquilo que é a nossa vontade. Mas a gente esquece que agora a gente decidiu viver a vontade de Deus na nossa vida. E o realizar dele que vai vir sobre as nossas vidas, o nosso dia a dia, e vai se concretizar. Então vamos ver um pouco disso lá em Mateus, no Evangelho segundo Mateus, capítulo 14, verso 13. Mateus 14, 13. Todos acharam? Diz assim: Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, à parte. Sabendo as multidões, vieram da cidade seguindo por terra. Então Jesus, ele foi se retirar pelas águas para ter um momento à parte ali de intimidade, de comunhão com Deus, de reflexão dele com ele mesmo e com Deus Pai. As multidões, vindo que Jesus entrou no barco pelas águas, foi indo pela margem da terra. E vamos ver até onde ele vai, que a gente vai chegar nele. Verso 14. Desembarcando, viu Jesus uma grande multidão. Porque a multidão foi cercando ele pela terra. A hora que Jesus foi descer, a multidão já estava lá, esperando por ele. Compadeceu-se dela e curou os seus enfermos. Ao cair da tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: olha, o lugar aqui é deserto e vai adiantar da hora. Despede, pois, as multidões para que, indo pelas aldeias, comprem para si o que comer. Então, ali não foi um local preparado especificamente para que Jesus ministrasse, como, por exemplo, o Sermão da Montanha ou o Sermão do Monte, onde Jesus, ele, de maneira específica, ele separa ali um local, um ambiente para poder ministrar, pregar e falar com seus discípulos e com toda aquela multidão de pessoas que estavam lá. Jesus tinha ali um propósito específico à parte, mas a multidão o cercou. Quando ele desce do barco, vê aquela multidão, ele se compadece e ele passa ali a ensinar, passa ali também a curar, passa ali a ministrar. E isso vai durante um período significativo do dia, até que chega ali o cair da tarde, e aí os discípulos, eles estavam com fome, né? Não fico pensando vocês que eles estavam tão preocupados assim também com a multidão. Eles estavam com fome e eles falaram: nós estamos com fome, esse povo deve estar com fome, não tem nada aqui porque é um local totalmente deserto, não tem um cachorro quente de 1,50 para a gente comprar aqui né? Nada, Jesus Cristo. Jesus, vamos fazer o seguinte, manda embora o povo. Não é assim? Olha, vou dar uma ideia, sugestão minha. Manda embora. O povo aí, cada um, né, se vire por si mesmo. E segundo passo, né? Vamos ver o que você vai fazer pela gente, porque nós estamos com fome. Aí ele fala: Jesus, porém, lhes disse: não precisam retirar-se. Dai-lhes vós mesmos de comer. Não, diz, deixa eu falar. Não, eles não precisam ir para lugar nenhum. Eles ficam aqui tudo. Olha a lógica de Jesus, né? Lembra que o realizar de Deus é diferente do realizado nosso? A gente vê segundo a ótica e perspectiva do mundo, dos homens, nós, particular, carnal. E Deus, ele faz o realizar segundo a perspectiva espiritual. Não precisa ninguém ir embora, fica todo mundo. E eles estão com fome, então vocês mesmos dão para eles de comer. E eles responderam: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Então ele disse: trazei. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, tomando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou. E depois, tendo partido os pães, deu aos discípulos e estes às multidões.
Todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que sobrejaram, recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que comeram foram cerca de 5.000 homens, além das mulheres, além das crianças. Em algumas expectativas aqui, cerca de 12 a 15.000 pessoas que estavam aqui, quando vai contar toda a multidão. Então o que acontece? Jesus fala assim, não precisa despedir ninguém, dá vocês mesmos para comer. Se fosse eu, o discípulo ali naquela hora, dá você mesmo de comer, a primeira coisa que eu ia falar é ruim? Não tem nada. Se tivesse, provavelmente não ia dar para a gente, que nós estamos aqui em 12 discípulos mais um, que é Jesus. O que nós vamos fazer? Aí eles começam a olhar e ver lá, em outras passagens a gente pode checar, que tem um rapaz ali, tem um Vitor ali no meio, com 5 pães e 2 peixinhos. E o Vitor, como ele é muito generoso, ele oferece os 5 pães e 2 peixinhos. Porque se fosse eu também, eu escondia para falar, é ruim, a lancheira é minha. Mas não, o Vitor lá já era generoso, eles pegam os 5 pães e 2 peixes, os discípulos falam para Jesus, então, única coisa que nós temos, a gente até pode dar, mas só tem 5 pães e 2 peixes. Resumindo, não vai dar. Como quem diz, Jesus, só tem 5 pães e 2 peixes. Não vai dar. E Jesus fala assim, então traz para mim. Porque segundo a ótica, segundo a perspectiva do homem, de vocês, o realizar é impossível. Olha só, vamos captando, não é verdade? O realizar é impossível, não é? Porque só tem 5 pães e 2 peixes. Então agora eu vou mostrar para vocês que o meu realizar, o realizar de Deus, não depende de nenhuma condição ou circunstância favorável. Glória a Deus por isso. Não depende de nada que possa me favorecer. O realizar meu, o realizar de Deus, faz acontecer na hora que tem que acontecer com o que tem. Porque eu sou o Deus que multiplica. Glória a Deus por isso, igreja. Me ajuda a pregar aí. E aí ele vai, pega os 5 pãezinhos, 2 peixinhos, agradece, ora, agradece a Deus, abençoa, divide nas mãos de cada discípulo, que eram 12 aqui ainda, e aí ele fala, agora vocês pegam, todo mundo se assentou na grama, e agora começa a dividir e separar, entrega um pedaço para cada um. Aí imagina os discípulos. Porque a gente tem que imaginar a vida, porque a questão aqui é real. Então eles pegavam lá um pedaço de pão, vai dar para os primeiros, né? Vai dar para mais um, vai dar para mais... E o negócio começou a multiplicar na mão deles. E deu para o primeiro, deu para o segundo, agora não vai chegar no 10º. Ele chegou no 10º, chegou no 20º, chegou no 30º, e foi distribuindo. E a Bíblia diz que ainda sobraram alguns pedaços. Alguns. E aí Jesus dá ordem, recolhe tudo que sobrou e junta. Foi recolhendo, e sobraram, juntaram, e deram 12 cestos cheios. 1 cesto para cada discípulo. 1 cesto para tratar a incredulidade de cada discípulo que estava com Jesus. E Jesus aqui, ele passa a ensinar os seus discípulos com uma lição assim, com muita maestria, que o realizar de Deus é totalmente diferente do realizar do homem. Quem compreende isso daqui? Ele fala, olha, hoje eu vou ensinar para vocês que o meu realizar é diferente do seu realizar. Ele permite sobrar 12 cestos para que cada discípulo aprendesse. Agora você imagina a cara de tacho que ficaram os discípulos no final, um com cada seu cesto cheio. E aí eles falam, realmente, faltou fé. Mas nesse momento, nesse final de tarde e noite, o Senhor tratou a incredulidade deles. O Senhor tratou o coração deles. O Senhor ensinou eles que vão aqui, depois da partida de Jesus, serem os responsáveis por... trazendo os alicerces, né? A igreja primitiva vai nascer desses discípulos. Eles precisavam aprender que Deus que opera o querer, mas é Deus também que opera o realizar. Deus, ele não nos deixa desamparados. Ele opera o querer na nossa vida, e ele também opera o seu realizar. É por isso que a sua vontade é boa, perfeita e agradável, porque ela é completa, ela é plena. Não falta nada. Deus não é um Deus de faltas. Deus é um Deus de processos na nossa vida e completa todos os processos, nos ensina em todos os processos. E ele vem e ensina, olha, o realizar de Deus é diferente. Por isso que a gente tem que aprender a confiar mais no Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor, confie nele. Nós temos que confiar que o processo está na mão de Deus. Nós temos que aprender a confiar que Deus
é soberano, nós não temos controle de nada na nossa vida, mas Deus tem o controle de tudo, e a Ele tem toda a competência, a Ele tem tudo necessário para realizar nas nossas vidas, para realizar na vida da igreja, a fim de que nós possamos viver essa vontade de Deus e a fim de que as pessoas da nossa cidade possam receber, possam ser impactadas pelo poder do Evangelho também, uma vez que a igreja está vivendo a vontade de Deus. Então, o que nós precisamos entender é que a igreja precisa estar sadia, meus irmãos. Você precisa estar na sua fé, no seu coração, vivendo uma fé sadia, não uma fé debilitada. Quando nós aqui, como corpo de Cristo, na nossa individualidade, estamos vivendo a vontade de Deus na nossa vida, vivendo o querer e vivenciando o realizar de Deus, nós nos juntamos aqui como igreja do Senhor para manifestar o reino de Deus na nossa cidade. Então, tudo que o nosso inimigo, o inimigo da nossa alma, que a Bíblia diz que é Satanás, não deseja, que o apóstolo Paulo também escreve, é que a gente esteja compreendendo essas coisas. É por isso que o apóstolo Paulo escreve que o Deus deste século cegou o entendimento das pessoas, para que a gente não compreenda isso, para que a gente não consiga viver a vontade de Deus na nossa vida de maneira plena, para que a gente não possa vivenciar o realizar de Deus constantemente na nossa vida, porque se a gente viver essas coisas, então a nossa cidade vai ser impactada pelo poder do Evangelho. E é por isso que essa noite o Senhor quer nos despertar. Jesus está chamando nós como discípulos dele e dizendo, tem uma multidão lá fora, tem pessoas famintas. No seu dia a dia, não despede essas pessoas de mão vazia, não. No seu dia a dia, tem pessoas necessitando do pão da vida, tem pessoas necessitando de Cristo Jesus. Não despede elas de mão vazia, não. Alimenta essas pessoas. Quem está entendendo isso daqui? Alimenta essas pessoas. E aí você agora vai fazer a mesma coisa que os discípulos fizeram. Mas o que eu tenho para poder alimentar essas pessoas? É ou não é verdade, meu irmão? Porque se Jesus está aqui neste momento falando para você, alimente as pessoas que você convive no seu dia a dia. Não despede elas de mãos vazias. Primeira pergunta que a gente faz, o que eu tenho para poder compartilhar com essas pessoas, não é verdade? E a gente começa a lembrar de algumas pessoas que viveram esse mesmo dilema com Deus. A gente vê, por exemplo, José. José, se você lembrar bem, Deus deu sonhos para José. Deus operou no coração dele, assim como Paulo escreve lá aos Filipenses, lá anos depois, o querer. Ele colocou o querer de Deus. Deus colocou o próprio querer dele no coração de José. José sonhou que ele iria estar à frente dos seus irmãos. Mesmo sendo um dos mais novos, Deus já foi lá e inclinou o coração dele que ele iria estar governando, que ele ia usar ele para governar. Os seus irmãos não entenderam isso, os seus irmãos passaram a odiar José, tiveram muita inveja de José, e a história nos conta rapidamente, você já sabe disso, que eles iam matar José, acabaram não matando José, venderam ele como se fosse um escravo para mercadores de escravos que estavam passando naquela região. Esses mercadores de escravos levaram vários escravos, inclusive José, lá para o Egito. Chegou no Egito, ele foi vendido como escravo. Como escravo, José não tinha absolutamente nada. Mas Deus falou para José, você não está aqui à toa. Eu trouxe você até aqui e agora eu vou realizar tudo o que eu já prometi. Tudo aquilo que eu já comecei na tua vida, agora é hora de realizar. Olha só que interessante. No ambiente, no local menos propício aos olhos humanos para as coisas acontecerem na vida de José, foi onde Deus começou a realizar. O que José tinha para oferecer a Deus? O que José tinha para oferecer a Deus? Deus fala para ele, aqui é o lugar que eu te trouxe, você não está aqui à toa não, é aqui que eu te trouxe, é aqui que eu permiti você chegar, você chegou como escravo, mas vai sair daqui como governante desse lugar. Você chegou aqui como escravo, mas vai sair daqui como governante do Egito. E aí o que José vira para Deus e fala, o que eu tenho? Como escravo não tem nada. Mas José tinha algo, e ele reconhecia isso, ele ofereceu ao Senhor. Ele tinha temor ao Senhor, e ele tinha fé, e uma vida de fidelidade.
Quando a gente vai ver a história de José, em momento nenhum ele deixou de crer, em momento nenhum ele se corrompeu, em momento nenhum ele negociou os seus princípios, os seus valores, o seu temor ao Senhor naquela cultura do Egito. Ele viveu todos os dias da mesma forma que ele vivia dentro da casa do pai dele. Ele aprendeu a viver os dias maus da mesma forma que ele sabia viver os dias bons. Ele aprendeu a ter uma fé tão madura que mesmo nos dias maus ele não negociava o seu temor, o seu amor ao Senhor. O que ele tinha para oferecer era temor, fé e uma vida de fidelidade. E era só o que Deus precisava. Foi o suficiente para Deus pegar esses 5 pãezinhos e 2 peixinhos da vida de José e multiplicar na sua vida. Ele passou a ser governante do Egito. Ele levou o Egito conduziu o Egito no governo dele a não experimentar a necessidade. Enquanto todos os reinos ao redor, todas as nações ao redor estavam passando necessidade, o Egito não passou. Porque Deus estava com José. Quem está entendendo isso daqui? Aí a gente vê a vida de Moisés. Deus chama Moisés e fala: Moisés, nós vamos libertar os hebreus do faraó, porque o meu povo está sendo escravizado por 400 e tantos anos aqui, se não me engano 430, não é isso? Sendo escravizados, agora é tempo, eles se voltaram a mim e agora é tempo de libertar eles. Moisés deve ter falado assim: show de bola, bênção demais, conheci esse povo lá, viu? Sofrido, ó povo sofrido, Senhor. Bom, o Senhor vai libertar. Pois eu vou libertar. Mas eu estou te chamando aqui justamente por quê? Porque eu vou usar você. E Moisés era um cara assim muito igual a gente. Porque a primeira coisa que Moisés fala assim: não vai dar não. Não, Moisés, eu vou usar você. Não vai dar não, Senhor. Primeiro porque eu sou gago. Eu tenho uma dificuldade da fala. Aí Deus fala assim: não tem problema não. Tem Arão ali? Chama Arão que Arão fala por você. Mas vou fazer o quê, Senhor? Vou chegar diante de Faraó? A pergunta clássica, igual os discípulos fizeram. Porque, irmãos, nós temos essa dificuldade. Nós enxergamos a nossa vida com os olhos humanos. E essas pessoas que a Bíblia mostra eram humanos igual nós. Senhor, eu vou fazer o quê? Eu não tenho nada para mostrar para ele. Aí Deus pergunta e fala assim: o que é isso na sua mão? Moisés era pastor de ovelhas nesse tempo. Ficou 40 anos no deserto pastoreando ovelhas. É um cajado. Ótimo. É o que você tem? É? Então joga no chão. Jogou o cajado no chão, virou em serpente. Ele pega na cauda da serpente. Se fosse eu também não pegava, mas Moisés foi lá e pegou na cauda da serpente, voltou a virar um cajado. Aí ele falou assim: pois é, você vai mostrar para o faraó que o Deus que mandou você ir lá não está de brincadeira não. Eu tenho poder para libertar esse povo, mas eu estou permitindo que ele possa libertar em paz. O que mais você tem aí? Eu tenho uma mão. Então põe a mão aqui dentro da túnica. Aí pôs a mão dentro da túnica, tirou a mão, estava cheio de lepra. Aí deve ter tomado um susto, né? Aí põe a mão de novo. Aí pôs a mão de novo, a lepra foi embora. Falou: isso são sinais que você vai mostrar para o faraó que eu sou o Deus dos hebreus, e eu estou falando para ele libertar o meu povo. Irmãos, agora você imagina que Moisés chega lá para o povo hebreu que está sendo escravizado e fala assim: eu vou lá falar com o faraó agora, vocês estão aí sendo escravizados, mas chegou o tempo da libertação. Rapaz, eu ia vibrar de alegria. Pô, Moisés, graças a Deus, agora é a hora. O que você tem aí? Eu tenho um Arão, né? Porque eu sou gago, eu tenho um cajado e eu tenho uma mão. Aos olhos humanos, Moisés não tinha nada. Você vai fazer o quê com o faraó e com todo o exército do faraó com isso daí? Mas para Deus era o necessário para que Deus realizasse tudo aquilo que ele tinha para realizar naquela terra. E foi com isso, que Deus operou o realizar dele. Olha só que interessante. Aí você pega a história de Davi. Golias lá oprimindo, fazendo aquela opressão, coação contra o povo de Israel, a nação de Israel. Há dias e dias que Golias estava lá e todo o exército estava com medo, eles não sabiam o que fazer. Aí aparece Davi. Não fazia parte do exército, não tinha idade para estar no exército, não tinha estrutura para estar, porte físico, né, de atleta para estar no exército. Chega lá e fala assim: não, pessoal, pode deixar que eu enfrento. É mesmo? Você enfrenta? Pode deixar comigo. Se eu tivesse lá, eu ia pensar: esse camarada tem alguma coisa aí que a gente não tem. O que você vai fazer? Eu vou enfrentar. Você quer pôr armadura? Eu vou sem armadura.
que você tem? Eu tenho 5 pedras e uma funda. Né? Nos dias de hoje eu tenho um estilingue. Que é isso que eu vou lutar contra? Se eu tivesse no exército, nessa hora eu ia falar assim, tá de brincadeira comigo. Nós tudo aqui capacitado, treinado, com arma, com espada, com lança, com escudo, a gente está com medo, você vai com 5 pedras e uma funda e vai lutar contra o gigante? Aos olhos dos homens, esse realizar não dava certo. Estamos entendendo isso daqui? Mas aos olhos de Deus, era tudo o que ele precisava. Foi com 5 pedras e uma funda que todo aquele tempo de opressão, aquele tempo de medo, aquele tempo de angústia que a nação de Israel estava vivendo, foi vencido. Foi com essas 5 pedras e uma funda que Deus operou todo o realizar dele. Sabe o que a gente aprende com toda a Bíblia? E a gente chega aqui em Jesus com 5 pães e 2 peixes. A gente aprende que a gente peca por desprezar aquilo que Deus já colocou na nossa vida. A Bíblia diz assim, não despreze o dom que há em ti. A gente peca por desprezar as pequenas coisas que Deus já colocou no nosso coração. Muitas vezes a gente está falando assim, eu preciso disso, disso e disso para viver aquilo que Deus já colocou no meu coração, aquilo que é a vontade de Deus na minha vida. E na realidade a gente não precisa de nada disso. Muitas vezes você está desprezando coisas que ao mundo não têm valor, mas que diante de Deus tem muito valor. Muitas vezes a gente despreza o temor ao Senhor. O temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Muitas vezes a gente despreza o poder que existe na fé. O justo viverá pela fé. Muito poder tem a oração de um justo. Por quê? Porque ele vive pela fé. E a gente às vezes vai desprezando a fé que tem dentro do nosso coração. A gente despreza o poder do amor. A gente despreza o poder da alegria. A gente despreza o poder da paciência. Mas, Bruno, que poder que há na paciência? Muito poder que tem na paciência. Porque os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. O profeta Isaías, a gente estudou isso sobre domingo passado. Os que esperam no Senhor renovarão suas forças, correrão e não se cansarão. Os que esperam no Senhor. Quantas pessoas perdem a bênção de Deus por não saber esperar, por não ter paciência? Quantas vezes a gente se entrega para esse mundão afora por falta de paciência, por falta de saber esperar, por falta de saber confiar. O Senhor vai multiplicando nas nossas vidas recursos que a gente não consegue compreender. A Bíblia diz que o fruto do Espírito é o amor, a alegria, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fé, a mansidão, o domínio próprio. Isso tudo é o Espírito Santo de Deus que vai colocando no nosso coração e vai multiplicando na nossa vida. E muitas vezes a gente olha para a nossa vida e a gente fala assim, o que eu tenho? O que eu posso oferecer ao Senhor? Não tem como as coisas acontecerem na minha vida. E Jesus está falando assim, você já tem tudo o que eu preciso. Esses 5 pãezinhos e 2 peixinhos que você tem aí na tua vida é tudo o que eu preciso para multiplicar. Vai multiplicar na tua vida e vai sobrar para você multiplicar na vida de outros. Essa é a matemática de Deus sobre a igreja de Cristo, glória a Deus. Sobre a igreja de Cristo, o Senhor multiplica os nossos 5 pãezinhos, os 2 peixinhos, para que haja aqui dentro de nós abundância, mas não para ficar dentro de nós, para que possa multiplicar para fora e para que as pessoas ao nosso redor possam receber um pouco do pão da vida, possam receber um pouco de Cristo Jesus, possam ser impactadas e alcançadas pela graça do Senhor. Essa é a vida em Cristo Jesus, essa é a vida da igreja, essa é a vida das pessoas que vivem a vontade de Deus, onde Deus tem operado tanto querer quanto realizar. Então, meu querido, Deus tem todo o poder para operar todo o realizar na tua vida. Você crê nisso? Deus tem todo o poder. Agora, o que Deus nos ensina nessa noite é não desprezar aquilo que Deus já colocou nas nossas mãos. Não despreze aquilo que Deus colocou na tua vida. Às vezes você olha para dentro de você e você enxerga só 5 pãezinhos e 2 peixinhos. Tanta coisa para fazer, tanta coisa para mudar, tanta coisa para viver, tanta coisa que você almeja, que você sonha, e você fala, eu não tenho os recursos. E Deus está te dizendo essa noite, você tem tudo aquilo que eu preciso para multiplicar. Não olhe para a sua vida segundo os olhos humanos, segundo a perspectiva deste mundo. Para a gente poder vivenciar o realizar de Deus na nossa vida, nós precisamos aprender a olhar para dentro de nós segundo os olhos de Deus, segundo as lentes dos céus. Glória a Deus por isso.
O Senhor nos ensina, não despreze aquilo que eu já coloquei na tua vida. E a segunda coisa que Deus nos ensina essa noite, não despeça a multidão de mãos vazias. Não despeça as pessoas que Deus confia ao teu convívio de mãos vazias. No dia a dia, as pessoas que Deus confia ao teu convívio, multiplica. Reparte o pãozinho, reparte o peixinho, reparte aquele pouquinho que você tem com você, porque esse pouquinho que Deus está precisando é o suficiente para Deus impactar a vida dessas pessoas. Quem está entendendo isso daqui, meu irmão? Como igreja de Cristo, ou a gente acorda para viver a vida com Deus, ou nós vamos ficar igual zumbi nesse mundo. Nós vamos ficar vivendo, fazendo, andando, mas a gente não vive aquilo que Deus tem para nós. E o que Deus quer é uma igreja viva. Glória a Deus por isso. Jesus não vai buscar uma igreja, uma noiva que está morta. Não é verdade? Algum noivo casa com uma noiva que já está morta? Não. Ele vai casar com uma noiva que está viva, que está plena, que está acordada, que está esperando por Ele, que está vivendo a vontade dele na nossa vida. Glória a Deus por isso. Então, quero te convidar a ficar de pé. Vamos ter uma palavra de oração. Curve sua cabeça, feche seus olhos. Tem um momento agora de palavra com o Pai. A Bíblia diz que Deus conhece o nosso coração. Deus já conhece o teu coração. Deus já conhece o que você tem para falar para Ele. Mas Ele fica esperando. Ele é um pai que quer ouvir a voz do seu filho. Então fala para Deus, Deus, aqui está a minha vida. Deus, aqui está o meu coração. Aqui está a minha família. Aqui estão os nossos sonhos, nossos projetos. Aqui estão os nossos desafios, Pai. E muitas vezes eu olho para dentro de mim e eu não vejo nem força para poder lutar. Muitas vezes eu olho para dentro de mim e eu não vejo os recursos necessários para poder conquistar, para poder vencer, para poder viver tudo aquilo que o Senhor já colocou no meu coração. Deus, muitas vezes eu olho para mim, muitas vezes eu até desprezo o que o Senhor já colocou dentro de mim. Mas nessa noite, nós queremos sair daqui como a igreja do Senhor, que acredita, que confia no Deus a quem nós servimos, o Deus que multiplica, o Deus que utiliza aquilo que nós temos, aquilo que nós apresentamos e multiplica de sobremaneira, que as nossas vidas são completas e que as vidas das pessoas ao nosso redor são impactadas também. Deus, nós cremos no Senhor, no nosso Cristo, o Cristo que não despreza aquilo que a gente tem, o Cristo que não olha para nós como o mundo olha. Os olhos do mundo olham para nós e desprezam um pouco que a gente tem. Desprezam um pouco da nossa força, um pouco da nossa capacidade, um pouco dos nossos recursos. Mas o Senhor não nos despreza, o Senhor não nos despede de mãos vazias. Porque aquele que começou a boa obra da nossa vida é fiel para completar até o fim, até a volta de Cristo. Porque o Senhor nos ama, o Senhor é o noivo dessa igreja, essa igreja em Cristo Jesus. O Senhor é o dono dessa igreja, o Senhor não nos desampara. E nós acreditamos, Pai. Nós confiamos que o realizar vem do Senhor. O realizar não compete a nós, mas o realizar vem do Senhor. E por isso nós somos agradecidos, Pai. Nós somos agradecidos, Pai, porque onde a gente olhava na nossa vida, a gente não via jeito. Nessa noite a gente aprende que tem jeito com Cristo Jesus. Quando a gente olhava para a nossa vida e achava que não tinha condições, nessa noite a gente aprende que tem todas as condições. Porque o Senhor pega o pouco que a gente tem e multiplica. O pouco que a gente tem na tua mão é o muito que a gente precisa, Pai. É nisso que nós acreditamos. Deus, eu peço que o Senhor abençoe cada coração essa noite, Pai. Eu peço que o Senhor não despeça ninguém sem derramar a tua paz, Pai. Derrama a paz sobre aquele que está aflito. Derrama a tua paz sobre aquele que está indeciso, sobre aquele que está angustiado. Derrama, Pai, da tua alegria. Derrama do teu refrigério. Derrama do teu renovo. Derrama, Pai, daquela paz gostosa de sentir, de saber que o Senhor está no controle de todas as coisas. E Deus, opera em nossos corações, tanto querer quanto realizar, segundo a tua vontade, porque a tua vontade é boa, perfeita e agradável, e nós acreditamos nela. Em nome de Jesus Cristo, quem concorda, diga amém, e dê uma salva de palmas para Jesus, amém? Glória a Deus por isso. Aleluia.